Muito boa tarde ou boa noite, consoante o lugar, o país, o fuso horário em que se encontram. São todos e todas muito bem-vindos. É muito bom estarmos juntos, apesar de ser uma igreja virtual, mas enquanto podemos. Já demos conta, penso que todos nós já demos conta, que as dificuldades estão a surgir, os impeditivos estão a ser cada vez mais e que nós estamos como que a ser afunilados. Já deram conta disto? Já estamos a ficar com alguns grandes obstáculos. Bom, mas enquanto temos esta oportunidade, louvemos a Deus. Vamos então estar no nosso 11º estudo. Estudamos o grande conflito e antes mesmo de abrirmos a palavra de Deus, eu gostava que nos colocássemos com reverência diante do trono do Altíssimo. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, somos tão pequeninos, Senhor, carecidos da sua misericórdia, da sua bondade, da sua disponibilidade. Queremos dizer-lhe, Pai, que o amamos, mas talvez ainda não com aquele amor igual ao do Senhor Jesus. Mas queremos suplicar que o Senhor nos conceda a oportunidade de rapidamente desenvolvermos esse amor de uma forma muito específica e que os nossos olhos se abram também, porque o Senhor tem estado a trazer luz e nós precisamos de ter a noção correta, a clareza de mente para percebermos os enganos. É bem certo que Jesus nos advertiu no capítulo 24 de Mateus 4 vezes: acautelai-vos que ninguém vos engane, acautelai-vos que ninguém vos engane. E o Senhor tem sido maravilhoso, tem-nos trazido essa luz para que nenhum de nós precise errar e para que não se repita conosco aquilo que aconteceu com o povo de Israel. Por isso agradecemos a unção do seu bom Espírito, esta noite aqui, esta tarde, que seja o Senhor o nosso Mestre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos, eu gostava de trazer-vos um assunto. Por acaso já há muito tempo que não fazíamos um parênteses no grande conflito, não é verdade? Mas não é bem um parênteses, isto é um assunto que, irmãos, nós precisamos conhecer com urgência. Porquê? Porque ele vai acontecer dentro de muito pouco tempo. E, curiosamente, o grande conflito fala disto. Bom, mas então eu gostava que abrissem no 2º capítulo de 2 aos Tessalonicenses, portanto, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a 2ª carta, e vamos começar a ler no capítulo 2. Por vezes pensamos que são apenas os livros de Daniel e Apocalipse que nos trazem o panorama profético, mas não é bem assim. Este é um capítulo que, por excelência, vai falar da mesma coisa que falou Daniel e que falou João no livro do Apocalipse. E nós precisamos de saber ler exatamente o que o Senhor nos está a dizer. Então, o título, já todos estamos, 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos ler o capítulo 2, que tem por título: A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ok, isto quer dizer o quê? Que antes da vinda de Jesus vão acontecer não uma, não duas, não três, mas várias manifestações do anticristo. Não temos dúvida, nós sabemos disto. Bom, mas então o Senhor aqui vai nos dizer um pouco acerca disto, precisamente para não sermos enganados. E começa dizendo assim, porque aqui neste capítulo existem 2 vindas.
duas parousias. Já têm ouvido isto? Isto é um termo muito utilizado nas testemunhas. As testemunhas utilizam muito esta palavra, parousia, são as vindas. Então vamos ver de quem são essas vindas. Ora, quanto à vinda, temos aqui uma, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui já está, o Paulo está a falar da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis. Aqui um detalhe importante. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, temos aqui 3 hipóteses, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. E agora ele começa a entrar mais profundamente e diz: ninguém de modo algum vos engane. Curiosamente, como eu disse há pouco na oração, em Mateus 24, Jesus refere os enganos 4 vezes. E o apóstolo Paulo resgata este assunto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá. Pergunto, isto o quê? A vinda de Cristo. Muito bem, nós quando estamos a ler precisamos entender, irmãos, porque se Deus está a falar connosco e nós não entendemos o que Deus diz, de nada nos serve, não é verdade? Então, isto, a vinda de Jesus, a vinda de Jesus não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, é um dado interessante, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ora, já nos está a dizer aqui Deus que o homem do pecado, que é a mesma coisa que o filho da perdição, Deus tem um filho, mas Satanás também tem um filho. Por acaso sabem qual é o filho? O inimigo. Não, o filho de Satanás. O filho de A Satanás. besta. A besta. A besta. É o O papado. filho da perdição. É o papado, é o filho perdição. de Satanás, que é, como diz aqui, o filho da perdição, que é um homem do pecado. Por quê? Porque não só vive no pecado, na transgressão, mas também leva outros à transgressão dos mandamentos. Bom, mas então aqui diz que seja revelado. Se ele vai ser revelado, é porque até determinada altura ele estava como? Escondido. Escondido. E se ele vai ser revelado, como é que ele vai ser revelado? Como é que acham que ele vai ser revelado? Antes Alguém ele falando? vai enganar muita gente. Ele vai ser revelado por aqueles que receberam a luz, a informação previamente, acreditaram nela e estão atentos, vigilantes. E eu acredito que somos nós. Então, irmãos, não podemos viver de uma forma... Nós temos que ter os nossos sentidos todos alerta daqui para a frente, se é que não temos já. E quando eu digo isto, irmãos, não é saber as coisas, porque muita gente sabe muitas coisas, mas ela não está sendo santificada pela verdade. Percebem? Nós temos muito povo de Deus que sabe muitas coisas, contudo, tem pecados escondidos, tem pecados acariciados, e não pensem essas pessoas que naquela altura em que vão ter que ter a força moral para revelar o pecado e para resistir à tentação, que vão conseguir fazê-lo. Por isso é que Deus já nos está a dizer. E no versículo 4 diz assim: este filho da perdição é aquele que se opõe e se levanta. Esta expressão se levanta é muito à semelhança de alguém que nós lemos lá em Daniel capítulo 12. Lembram-se, no versículo 1. Diz assim: e naquele tempo
se levantará, Miguel. Então, irmãos, reparem que Jesus se levanta, mas há uma altura aqui também que este filho da perdição se levanta. Ou seja, vai entrar em atuação contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. De sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Vejam, isto não é um poder qualquer. Tem que ser alguém com muita autoridade. E continua. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Paulo está a dizer quando eu estava convosco presencialmente, agora estou-vos a escrever uma carta. E agora vós bem sabeis o que o detém. Há qualquer coisa que detém esse filho da perdição. Até que, para que a seu tempo seja revelado. Então Deus tem um tempo em que esse filho da perdição, muito à semelhança do Judas, porque esta expressão filho da perdição já foi previamente aplicada por Jesus a Judas, que era alguém de dentro da igreja cristã, que era alguém que lidava com a economia, lidava com os dinheiros, que era alguém de quem ninguém suspeitava mal. Então, este ser tem exatamente as mesmas características. É alguém de dentro da igreja cristã, é alguém de quem ninguém suspeita mal, é alguém que lida com finanças, com o poder económico. E diz que há alguma coisa que o detém para que a seu tempo seja revelado. E posso vos dizer, irmãos, que quem vai revelá-lo somos nós. E nós nos encontramos em Daniel capítulo 11, entre o versículo 40 e o versículo 45. Nós vamos falar coisas que vão revelar o que é Babilônia, vão revelar o que é a besta, o que é a imagem da besta, o que é o sinal da besta, vão revelar tudo isso. Para isso precisam de poder. Quem lhe vai dar esse poder? Quem nos vai dar esse poder? O Espírito Santo. E o Espírito de Deus, que é santo, jamais poderá cair sobre um vaso que esteja contaminado. Daí a necessidade de nós termos absoluta purificação do pecado, porque senão, irmãos, podemos ter a certeza que o Espírito Santo vai cair, mas não sobre nós. E não é isso que nós queremos. E o Senhor está misericordiosamente a conceder-nos oportunidade atrás de oportunidade para eliminar completamente todo o pecado da nossa vida com a graça de Deus. Continuando, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja revelado. Versículo 7. Pois o mistério, então existe aqui um mistério da iniquidade. Já opera. No tempo do apóstolo Paulo já estava operando. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Nós entendemos o que é que está aqui. O que é que detém esse filho da perdição? Seria Cristo, Miguel? É o Espírito Santo. O Espírito Santo neste momento está a deter, está a segurar os ventos até que seja posto fora. Como é que ele vai ser posto fora? Pelas pessoas que literalmente não estão a fazer caso dos apelos dele ao arrependimento. Toda aquela pessoa a quem o Espírito Santo, ou com quem o Espírito Santo está trabalhando na sua mente, chamando a atenção, fazendo apelos,
constantes, tens que abandonar isto, tens que deixar aquilo, não podes mais estar nesta prática. Aquela pessoa que está ouvindo esta voz e não está obedecendo, pode ter a certeza que está deitando fora o Espírito Santo. Ela está expulsando da sua vida o Espírito Santo, que é aquele que está a deter o poder do filho da perdição. Estão a perceber, irmãos? Ou seja, Deus está segurando o filho da perdição de atuar com poder e autoridade até que o seu povo aceite uma purificação. Irmãos, nós precisamos ter um temperamento dócil, amoroso e submisso. Nós já vimos aqui vários textos que falam sobre isto, não é? Agora, se nós... Bom, vamos avançar, senão não temos tempo para falar aquilo que eu trazia hoje para vocês. Versículo 8. E então, quando ele for posto fora, ou seja, quando o mundo tiver rejeitado, o mundo, as pessoas, quer dentro, quer fora da igreja, tiver rejeitado os apelos do Espírito Santo, será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Ou seja, esse filho da perdição, esse homem do pecado, ou seja, esse iníquo, são tudo sinónimos, nós vamos ter que sofrê-lo até à vinda de Jesus. Porque ele só será destruído pela vinda de Jesus. Estamos a captar a ideia? Avançando. Versículo 9. E esse iníquo, cuja vinda... Ora, temos aqui uma segunda vinda. A primeira foi a de Jesus e agora temos uma segunda. Esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então temos aqui Jesus Cristo que vem enviado de Deus, mas temos um iníquo que vem enviado de Satanás e vem de uma forma eficaz, com todo o poder. Irmãos, será que nós estamos a valorizar estas palavras que estão aqui? Irmãos, ele vai vir com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para quem? Para todos? Para os que perecem. E porquê que eles perecem? Porque não receberam o amor da verdade. Curiosamente, não diz que foi aqueles que receberam a verdade. Nós, adventistas, recebemos a verdade ou não recebemos? Nós temos a verdade, irmãos. Laodiceia não tem nenhuma repreensão por não ter a verdade, por ter doutrinas falsas. Nós não temos doutrinas falsas. Mas o problema não é ter a verdade. É ter o quê? Não tem o amor da verdade. Amor à verdade. Amor à verdade, irmãos. Nós temos que ser absolutamente íntegros, verdadeiros. Não é sermos uma coisa na igreja e sermos outra coisa na nossa casa. Entendem isto, irmãos? Nós temos que ter amor à verdade em todos os aspectos e estarmos dispostos a dar a vida por ela, se necessário for, porque a verdade é Cristo. É ou não? A verdade é Cristo. E diz que Deus amou o mundo, amou-me, a mim, de tal maneira que deu o seu filho. O que é que eu estou disposta a dar? Uma vez que dizemos que amamos a Deus. Amor à verdade, irmãos. Continuando. Portanto, ele virá com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam amor à verdade para serem salvos. E por isso
Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Era como se Deus estivesse a dizer assim: vocês têm vivido uma vida de mentira? É isso que vocês querem crer? Então está aqui a mentira, creiam nela. Vocês não amam a verdade, vocês não são transparentes. Eu não vos conheço. Irmãos, Deus tem estado a falar conosco, ou não? Ele tem estado a falar comigo muitas coisas. E nós já chegamos a um tempo que não temos tempo para estar aqui a acariciar, não é? A justiça própria de cada um. Não vale a pena. O Senhor quer-nos íntegros, puros. Continuando. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram o quê? Prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu. Irmãos, Deus vos escolheu. Impressionante. Desde o princípio, para a salvação mediante a santificação do Espírito. Irmãos, santificação do Espírito, da nossa maneira de pensar, e a fé na verdade. E para isso vos chamou, pelo nosso Evangelho, para alcançardes o quê? A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a glória de Deus? É o seu caráter. É o seu caráter. Por que é que eu vos trago isto, irmãos? Prestem atenção ao que eu vou ler-vos. Eu tenho esta mensagem escrita há alguns anos. Há alguns anos já não sei há quantos. Mas isto os irmãos podem consultar e podem pesquisar, porque isto é uma notícia importante. Em abril de 2014, o Observatório do Vaticano, não sei se já ouviram falar, co-patrocinou uma grande conferência sobre vida extraterrestre, que reuniu 200 dos principais astrobiólogos do mundo. Estamos a ver o que é que está aqui? O Observatório do Vaticano co-patrocinou, pagou para esta conferência, onde estiveram 200 dos principais astrobiólogos do mundo. Um dos organizadores afirmou que um dos objetivos da conferência era descobrir, abrir aspas, como podemos encontrar a vida entre as estrelas dentro das próximas 2 décadas. Isto foi em 2014. Estamos quase envolvidos na primeira década. Por que é que acham, irmãos, que o Vaticano está aparentemente obcecado com este assunto? Por que é que acham que ele estaria a gastar tanto dinheiro para estas coisas? Será que é por acaso? É só porque não tem nada que fazer ao dinheiro? Alguns astrónomos do alto escalão do Vaticano parecem bastante confiantes de que há algo lá fora. De facto, um afirmou que, uma vez que isso seja revelado, abrir aspas, tudo o que pensamos que sabemos deverá ser julgado fora. Reparem, isto foi um dos astrónomos de mais alto escalão. Ele está a dizer, nós pensamos que sabemos muitas coisas, mas o que está lá fora, quando nos trouxer outro conhecimento, tudo o que nós sabíamos deve ser julgado fora. Nos últimos anos, o Vaticano tem realmente adotado uma posição de liderança, irmãos. Não está lá como observador. Liderança na busca por vida extraterrestre. Não é estranho isto?
O que é que a Bíblia nos diz? É isto que nós devemos procurar? Devemos ir à procura do nosso irmão extraterrestre ou devemos ir à procura do necessitado? Ok. Então isto é outro evangelho que está aqui. O atual chefe, na altura, eu penso que neste momento ele já não é o mesmo, mas na altura, quando eu tive conhecimento disto, era este senhor que eu já vos vou dizer quem é. O atual chefe do Observatório do Vaticano chamava-se, eu hoje não sei se ainda se chama, José Gabriel Funes, que não acredita que haja qualquer conflito entre a sua fé, a fé católica, e a sua busca por vida além deste mundo. Ele acha que está tudo bem, a fé dele encaixa-se perfeitamente com a procura de vida extraterrestre. José Gabriel Funes, que é um argentino, é um padre jesuíta e foi conselheiro científico do Papa Bento XVI. Que ainda está vivo, ele foi conselheiro dele. Funes parece bastante otimista quanto à possibilidade de encontrar o irmão extraterrestre algum dia. Funes diz que poderia haver outros seres, abrir aspas, que permaneceram em plena amizade com o seu Criador. Irmãos, estamos a ver onde é que isto nos está a levar, não estamos? Os anjos Agora, caídos. diga. Os anjos caídos. O pesquisador Tom Horn disse o seguinte, abrir aspas, e se eles, os nossos irmãos do espaço, não são caídos, eles estão mais perto de Deus do que nós, que somos seres caídos. Portanto, eles têm uma melhor compreensão do Evangelho e da divindade e da natureza de Deus. Ponham a hipótese de um dia, dentro de muito pouco tempo, haver manifestações destes seres. O que é que eles vão achar? Como eles são seres que não são caídos e estão muito mais próximos de Deus e têm uma visão mais correta de Deus e do Evangelho, o que é que impediria as pessoas de aceitar? É o anticristo, Belinha. É um engano. É o anticristo. Essa Já tipo de aparição. estivemos a ler em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Em 2011, Funes disse, abrir aspas, eu gostaria de batizar um alienígena na fé católica. Muito interessante. Mas hoje, o que eles estão dizendo é um bocadinho diferente. Sabem o que é que eles estão dizendo hoje? Que eles dizem assim, que os alienígenas estão vindo para cá. Irmãos, temos que acordar. Eles estão vindo para cá. E eles vão nos batizar na sua fé e irão nos obrigar a fazer mudanças em nosso conhecimento, em nossa compreensão do Evangelho. Uau! Outro destacado astrônomo do Vaticano, chamado Guy Consolmagno, sugeriu publicamente, irmãos, isto foi público, vocês podem consultar isto que eu vos estou a citar, sugeriu publicamente que os alienígenas poderiam realmente ser, imaginem, abrir aspas, os salvadores da humanidade. Nós rimos-nos, mas nós vamos ter que enfrentar isto, irmãos. Consolmagno, esse astrônomo do Vaticano, destacado astrônomo, ele disse, em entrevista dada, admitiu ele que as sociedades contemporâneas irão em breve, abrir aspas, olhar para os alienígenas como os salvadores da humanidade. Ele está a fazer uma afirmação,
categórica, pública. Então, irmãos, se os alienígenas aparecessem e quisessem mostrar-nos um novo caminho, será que a sociedade estaria disposta a aceitá-lo? Com certeza. Com certeza. Infelizmente, sim. Por quê? Porque já Estão está sendo tudo preparados, né, preparado Belinha? pelo anticristo atual. Acham que já está preparado, não já? Além disso, irmãos, as próprias circunstâncias vão forçar as pessoas a aceitar este novo caminho. Porquê? Já tivemos uma fraudemia. Sim, porque não foi uma pandemia, não é? Foi uma fraudemia. Boa. Já tivemos, ou estamos a ter o início da guerra do rei do Sul contra o rei do Norte. Já vamos falar sobre isso. Daqui a pouco vai chegar privações e fome. As catástrofes e as calamidades vão se intensificar. Será que as pessoas não estarão dispostas a aceitar qualquer salvação? Certamente. Eu gostava que abrissem as vossas Bíblias em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 8. Pode ser a Helen, minha querida, está bem? Gálatas 1, 6 a 8. E a Alice pode abrir em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Helen? Oi, deixa eu pegar aqui minha Bíblia nova. A gente está com a Bíblia nova, a gente se perde um pouquinho, né? A gente se acostuma com a antiga. Talvez se o Nelinho já tem aberto, podemos poupar uns minutinhos. Gálatas 1, 6 a 8. Diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que vós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que não vá além dos que vos temos pregado, seja anátema. Muito obrigada, irmão. Então, o apóstolo Paulo está a escrever para quem? Para os crentes, irmãos, para os crentes da Galácia. E ele está a falar para nós, e ele ficou admirado. Como é que é possível que vocês, crentes, tenham passado tão rapidamente do Evangelho de Cristo para outro Evangelho, para outro caminho, o qual não é outro, só que alguns de vós vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Irmãos, nós temos que não só ter a verdade, mas temos que ter amor à verdade, para não sermos enganados. Ninguém confia em si próprio. Alice, 2 de Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O apóstolo Paulo já tinha falado isso aos Gálatas. Se algum de nós ou um anjo, irmãos, Deus já nos está a dar aqui diretrizes. Já imaginaram, meus irmãos, se um dia uma dessas inteligências extraterrestres, fazendo contacto com os humanos, deixasse uma mensagem dizendo que só um líder mundial poderia salvar o planeta? Como é que ficaria a cabeça dos ateus? Conhecem ou já ouviram falar de Stephen Hawking? Sabem quem é? Ok, Stephen Hawking. Ele lançou um programa em que ele vai buscar vida extraterrestre. Eu não aconselho o filme, mas o filme chama-se A Teoria de Tudo. E é muito interessante. Mas eu agora
gostaria, antes mesmo de lermos, não, vamos ler primeiro o grande conflito. No capítulo 36, eu vou ler aqui no meu livrinho, capítulo 36, e eu vou ler na página 471. Posso? Qual é o parágrafo, querida? Porque eu tô procurando aqui no inglês. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parágrafo 14. Eu peço desculpa, isto eu devia já ter colocado isto no aplicativo e não coloquei. Começa assim: imitando mais de perto o espiritismo, no fim da página 471, para quem está com o livro. Já conseguiram achar? É seguir ao parágrafo que diz: mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Já acharam? É o parágrafo a seguir. Tá? Ok, achei. Ok, então prestem bem atenção a esta citação, irmãos. Imitando mais de perto o espiritismo, vírgula, o cristianismo nominal da época tem maior poder para enganar e enredar. Então o que é que Deus nos está aqui a dizer? Que o cristianismo nominal está imitando o quê? O espiritismo. Espiritismo. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Nova ordem mundial, vai ser divulgado a notícia de que o próprio Satanás está o quê? Convertido. Irmãos, preparemo-nos. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz, mediante a agência do espiritismo. Vamos fazer uma pausa. Nós sabemos que o espiritismo é apenas um dos 3 da trindade satânica, é ou não? O dragão, a besta e o falso profeta. Falso profeta, protestantismo, a besta, o catolicismo, ou o papado. E o que é o dragão? O espiritismo. Então diz aqui, mediante a agência do espiritismo, mas nós há bocadinho estivemos a ler alguma coisa sobre o Observatório do Vaticano, não foi? Então já temos aqui 2 poderes, o Vaticano e o espiritismo. Mas como nós sabemos que a mãe tem estado a fazer aliança com as filhas, com o protestantismo, o que é que nós podemos esperar no futuro? Vamos ver. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios. Irmãos, o que é que nós lemos há pouco em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2? Ele virá com todo o poder e sinais e prodígios. Então aqui diz, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e efetuar-se-ão muitas e inegáveis maravilhas. O que é que o Senhor mandou fazer o seu povo no fim dos tempos? Não foi a obra médico-missionária? Não foi cuidar das ovelhinhas? Não foi curar os doentes, irmãos? Foi ou não foi? Sim. O que é que quando Jesus teve aquela conversa com Pedro, que está lá em João capítulo 21, quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu amas-me? Belinha, tu amas-me? Graça, tu amas-me? O que é que Jesus disse? Então mostra, apascenta as minhas ovelhas, cuida delas. O que é que disse o samaritano que era Jesus na parábola do samaritano? Não carregou o moribundo às costas?
às costas, que é Jesus. E levou-o para onde? Não foi para a estalagem? O que é a estalagem, irmãos? Não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia? É. E o que é que Jesus disse? Olha, vou-te dar 2 dinheiros, 2.000 anos. E quando eu voltar, tudo o que tu tiveres gasto a mais a cuidar das ovelhinhas, eu vou-te pagar quando voltar. Irmãos, há muita coisa para dizer aqui acerca do calendário de Deus. Isto vai provocar uma revolução, como provocou em 1844 e antes da primeira vinda de Jesus. Mas isto são cenas do próximo capítulo. Bom, mas o que é que eu quero dizer com isto? Se Deus nos deixou ficar a nós a responsabilidade de cuidar das ovelhinhas, ou seja, saiam do vosso canto confortável, do vosso comodismo, do vosso egoísmo. Vão para o campo. Louvado seja Deus que há corações bondosos, não é que estão disponíveis para ajudar a que esta obra se faça, com pessoas que têm este desejo. Vão para o campo, cuidem delas. Vai vir um tempo complicado. Vocês vão ver 1.000 morrer ao vosso lado e 10.000 à vossa direita, mas vocês não vão ser atingidos. Por quê? Porque vocês são aqueles que vão cuidar das ovelhinhas. Irmãos, isto é maravilhoso. Vamos fazer milagres. Vai haver curas, mas também Satanás vai fazer curas. E como é que nós sabemos se é verdadeira ou falsificação? Pelos métodos empregados. Os métodos do povo de Deus são os 8 remédios mais 2. 8 mais 2, e nós precisamos conhecê-los. Irmãos, nós temos que estar a especializar-nos nesta altura. Vamos ler o 2º volume de Mensagens Escolhidas. É uma secção inteira que fala de remédios. Ciência do bom viver, medicina e salvação. Irmãos, precisamos disto daqui a pouco. Não nos deixemos enganar, não nos deixemos apavorar com as notícias da guerra. Este não deve ser o nosso foco. Este não deve ser não pode ser o nosso foco, irmãos, porque guerra vai haver sempre. O que é que Deus nos está a chamar? Aproveitem. Aproveitem, irmãos, a oportunidade, porque eu só vou poder usar-vos se vocês estiverem capacitados. Vamos continuar no grande conflito. Serão efetuação, diz ela? Belinha, Sim. eu vi um texto aqui bíblico que eu acho que vai acrescentar muito, tá? Em 1 João 2, capítulo 2, versículo 18, onde fala sobre os anticristos. 2. Isso. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Fala assim: filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que o anticristo virá, mesmo agora existem muitos anticristos, por onde conhecemos que é a última hora. Eu realmente não tinha me atentado nesse texto. Existem muitos anticristos. Exatamente. Então, muito quando obrigada, fala dessa Ellen. trindade, é bíblico. Muito obrigada. Veio a propósito, o Espírito está aqui, não é? Continuando. E como os Espíritos, escutem isto, irmãos, como os Espíritos professarão fé na Sagrada Escritura, serão espíritos ou são extraterrestres? Espíritos. De demónios, mas eles aparecerão ao mundo como se fossem esses irmãos que vivem mais perto de Deus, que não são caídos, que conhecem qual é a solução para o nosso problema. Irmãos, cuidado. Como os espíritos professarão fé na Sagrada Escritura e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, a sua obra será o quê? Aceita como manifestação do poder divino.
fazendo uma pausa e já estamos a caminhar para o fim. Não sei se... Posso falar mais um textozinho que vai Sim, confirmar o que você está me dizendo? sim, sim. Seguindo o mesmo livro, né, 1 João capítulo 2, o versículo 19 fala o seguinte: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas saíram para que se manifestasse que não eram todos de nós. Infelizmente, muitos, né, até mesmo dentre nós, os que vão estar apoiando esses espíritos enganadores, né? Pois é, Porque, na verdade, porque não receberam o amor à verdade. Preferiram uma vida de faz de conta, de aparência, não é verdade? Aparência de piedade. Não sei se os irmãos já ouviram falar do irmão Roger Morneau. Alguém já ouviu? Pelo menos aqui em Portugal é muito conhecido. Este irmão teve uma experiência exatamente com adoradores de demónios, não é? Uma seita da qual ele fez parte, e ele escreveu um livro que tem por título Viagem ao Sobrenatural, e tem vídeos, tem vídeos na internet. Se os irmãos quiserem consultar, podem escrever Viagem ao Sobrenatural de Roger Morneau. Ele afirmou nessa entrevista, não é? Que ele deu, relatando as várias conversas que ele teve com o sacerdote satanista e com o próprio Satanás. Ele revelou qual era o plano mestre do mestre Satanás. Não estou a dizer mestre Jesus, estou a falar mestre de Satanás. Para seduzir as nações e as massas. Sabem qual era o plano mestre? Eu vou ler. Espíritos de demónios irão se declarar habitantes de planetas de galáxias distantes. Então parece que a notícia do Observatório do Vaticano tem qualquer coisa ligada com isto. Dirão esses demónios, esses espíritos de demónios, que vieram alertar a humanidade sobre a destruição iminente do planeta. Soa-nos familiar este discurso? Ok. É algo muito sério, e algo muito sério deve ser feito para evitá-lo. Eles irão alegar que têm experiências fora do corpo, ou seja, saem do seu corpo, vão a outros lugares e voltam para contar como foi. Os espíritos estavam dispostos a revelar coisas muito importantes, não apenas para que as pessoas evitassem a destruição do planeta, mas também para ajudá-las a evoluir a um estado mais alto, a um novo estado de existência. Irmãos, isto faz-me lembrar duas coisas. Encíclica Laudato Si e encíclica Fratelli Tutti. Todos irmãos, todos iguais. Vamos salvar o planeta. Temos que fazer alguma coisa, porque senão o planeta vai deixar de existir. Será que estes extraterrestres já se estão comunicando, curiosamente, com a Igreja que se diz ser a Igreja de Cristo? E agora, eu tinha colocado no grupo, no Telegram, eu penso que alguns irmãos devem ter visto e ouvido a notícia recente de que o Vaticano enviou a imagem da Virgem para a Ucrânia, onde vai ficar um mês. E o Francisquinho tem estado a divulgar que vai consagrar a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Sabem disto? Eu pergunto, será que
dar-se-á o caso, como nós lemos naquele estudo que fizemos aqui, irmãos, há 2 semanas atrás, parece-me que foi há 2 semanas atrás, ou 3, 2. Dar-se-á o caso de que vai haver um recuo na guerra e poderá dar-se o caso de que as pessoas vão atribuir esse tempo de paz ao milagre da Virgem? Possivelmente. Irmãos, temos à nossa frente um dilúvio de manifestações. Nós não temos noção do que vai acontecer. Uma outra coisa que também gostaria de falar convosco, mas que os irmãos podem ler nos eventos finais, que é algo que Ellen White nos adverte, que é algo que vai pôr muitos adventistas do 7º dia, e ela refere isto à prova. Sabem o que é? O aparecimento de entes queridos nossos já falecidos. Então, irmãos, temos diante de nós uma quantidade de coisas, são catástrofes, são guerras, são manifestações de alienígenas, são aparecimentos de entes queridos nossos já falecidos. É a pressão, é a fome que está provavelmente vindo, ou pelo menos tempo de privações. Estaremos nós disponíveis para fazer sacrifícios? Amaremos nós tanto a verdade que estamos disponíveis a dar a vida por ela? E mais, estamos nós a cumprir a missão do Mestre de cuidar das ovelhinhas, visitando-as, alimentando-as, fazendo tratamentos naturais, ensinando-as a reforma pró-saúde? Estamos nós fazendo isso? Esse é o nosso foco neste momento. Não é a guerra, irmãos. Muitos irmãos eu ouço dizer, mas eu tenho que estar ao corrente das notícias. Irmãos, nós temos que estar ao corrente destas notícias. Das notícias da Bíblia Sagrada. Não é verdade? Essas são as notícias do céu. As outras não nos devem interessar. A não ser para orarmos por aquelas pessoas que estão em sofrimento. Mas temos que fazer mais do que orar. Já repararam que a palavra em português, oração, é ore mais ação. A ação, irmãos. Nós temos que passar para a ação. Sair do nosso canto confortável, do nosso ar-condicionado e pedir a Deus que nos traga as pessoas. Eu vou contar apenas uma pequena experiência. Eu faço parte de um ministério, que é um ministério de serviço, ou melhor, é um ministério de cuidador. Sabem o que é um cuidador? Aquele que cuida dos outros, da vida dos outros. Meus irmãos, nós não precisamos de ir à procura das ovelhinhas. Só esta semana eu recebi, não estava à espera, 3 chamadas de 3 pessoas diferentes a pedir ajuda para orar por elas e para cuidar do assunto delas. Isto é resposta às nossas orações. Deus já está trazendo as pessoas, cuidem delas. Cuidem delas. O que é que Jesus disse? Cuida dele. E o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Irmãos, este é o apelo que eu vos deixo. Como povo de Deus, que nós possamos compreender os tempos em que estamos a viver. Porque já é tempo de despertarmos do sono. Porque a vinda de Jesus está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Está na hora da igreja se levantar, irmãos, e se colocar ao serviço do Senhor. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, muito obrigada, porque o Senhor nos está falando ao nosso espírito. Que o Senhor nos conceda a graça de ainda podermos ser contratados para trabalhar na sua vinha, nesta hora 1/10 da história. Jesus está voltando e nós queremos dizer-lhe, Pai, que estamos disponíveis para sermos usados pelo Senhor.
Que o Senhor nos dê a vontade, que nos dê os recursos, que nos dê um despertamento, um desejo de nos consagrarmos. Porque o Senhor Jesus disse, por eles eu me santifico. E nós dizemos da mesma forma, Pai, pelos outros, pelos necessitados, nós nos santificamos. Que o Senhor nos abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.